baixada, essa noite tenho o prazer, o privilégio de ter todos vocês aqui para celebrarmos o culto desta noite. Muito bem, gente. Eu, durante esta manhã, estava pensando que muitas vezes, não são poucas as vezes, a falta do reconhecimento da nossa verdadeira identidade, às vezes tem nos levado a viver uma vida muito menor do que a vida que deveríamos viver. Às vezes nos percebemos, por causa da pressão das circunstâncias, nós nos percebemos menores do que de verdade nós somos. O Frei Leonardo Boff escreveu um livreto, livreto porque é pequenininho mesmo, não porque o conteúdo não vale a pena. E ele escreve sobre a crise que um animalzinho, é um livreto baseado numa prosopopeia, onde um animal não se percebe como ele é. Na verdade é uma águia que se percebe como uma galinha, que foi criada como uma galinha. Ela foi tratada como uma galinha e, num determinado momento, ela está numa crise, porque ela não se parece com uma, mas ela se percebe como uma, e a crise está estabelecida sobre a consciência daquele animal. Quando eu olho para algumas pessoas, amigas minhas, eu vejo que elas têm uma crise muito semelhante. Embora elas se percebam menores do que o pecado que elas vivem, menores do que a luta que elas lutam, menores do que as dificuldades que elas enfrentam, porque elas se percebem menores, não porque elas são menores, fico pensando que a semelhança é muito grande e a falta da percepção da nossa verdadeira identidade pode nos levar a viver uma vida muito medíocre, muito pequena, muito menor do que nós nascemos para viver. Me lembro que quando o povo judeu sai do Egito, são 430 anos de cultura egípcia. Eles passam desses 430 anos, 400 anos como escravos, ou seja, aprenderam a viver como escravos, a pensar como escravos. A estrutura mental, o modelo, o paradigma mental deles é um modelo de escravo, e eles estão se deslocando do Egito para a terra da promessa. Eles receberam a alforria, o documento deles é um documento de liberdade, a indenização que eles recebem é a indenização dos livres, todavia continuam pensando como escravos. Daí Josué, Caleb e mais 10 príncipes da nação entram dentro da terra da promessa, dentro de Canaã. E quando eles voltam trazendo um relatório, como espiões que eram, eles vêm trazendo um relatório para Moisés, e esta é uma clássica história de pessoas que estão se percebendo menores do que na verdade são. 10 desses príncipes trazem um relatório trágico para Moisés. E diz: Moisés, os caras que estão lá são muito grandes, eles são gigantes, são guerreiros, lutadores, e eles vão nos devorar, eles vão nos matar. Aos nossos olhos, eles são muito grandes, nós somos como gafanhotos diante deles. Aos nossos olhos, olha a percepção que esses 10 príncipes têm de si mesmos. Eles não estão dizendo que aos olhos dos gigantes eles são como gafanhotos. Eles dizem: com os nossos próprios olhos vimos e constatamos, aos nossos próprios olhos, nós somos como gafanhotos diante deles. Então a percepção deles é que eles são gafanhotos. Daí Moisés também recebe relatório de 2 outros espias, que são Josué e Caleb. Quando eles vêm, eles estão vendo a mesma coisa, a cena é a mesma, a terra é a mesma, as pessoas são as mesmas, as dificuldades são as mesmas,
mas a percepção que eles têm de si é diferente. Eles vêm trazendo o relatório e dizem: olha, Moisés, nós vimos a terra é boa demais. Lá tem uns frutos enormes, nunca vimos frutos daquele tamanho. A terra mana leite e mel, é uma terra de prosperidade. Tem uns gigantes na terra, mas aos nossos olhos, eles são como pães para nós, e nós vamos devorá-los como quem devora pães. A cena é a mesma, os personagens são os mesmos, mas a percepção é outra. A minha preocupação é que nós, como filhos de Deus, às vezes estamos nos enxergando de maneira tão pobre, tão menor, tão reducionista, e isso comprometerá o nosso destino. A maneira com que você se vê compromete seu destino. A maneira com que você se percebe compromete seus relacionamentos, compromete sua vida profissional, compromete sua vida intelectual. A maneira com que você se vê compromete seu organismo, compromete suas células, compromete sua pele, seu cabelo, compromete a sua postura. A maneira com que você se enxerga, ela é definitiva para uma caminhada bem-sucedida ou para uma caminhada mal-sucedida. Eu olho, por exemplo, para o livro do Hebreus, no capítulo 11, e vejo lá o que a sociedade bíblica chamou de a galeria dos heróis. Eram homens como nós, que enfrentaram dificuldades como nós enfrentamos. E durante anos, minha mente foi treinada a olhar para estes homens como os titãs da Bíblia, como os semideuses. Só que a Bíblia, ela diz que eles eram homens como nós, que estavam expostos às mesmas paixões que nós. Quando eu entendi isso, eu comecei a entender que heróis somos nós. Heróis somos nós que enfrentamos e vencemos todo dia a batalha da vida. Heróis somos nós que mudamos realidades. Eu vou te dar nome de alguns heróis que eu conheço. Se eu não citar seu nome, não fique chateado, tudo bem? Boa noite, vocês estão aí? A paz do Senhor. Tem uma igreja nesse lugar aqui? Tem. Obrigado. Puxa, fiquei até aliviado. Obrigado. Herói é Rosanila, uma heroína. Se vocês conhecessem essa história de Rosanila, ela é uma heroína. Um exemplo de conduta, de mente sadia, sarada. Herói é Nonato, que saiu do interior com uma enxada na mão, com maior dificuldade, se tornou um empresário, um homem bem-sucedido. Está aqui, herói é ele. Herói sou eu, que não perco uma, estou sempre metendo meu gol. Por isso eu sou botafoguense. Herói é Amós. Herói é João Silveira. Herói é Paulo Bucinga, que não é mais um menino, acabou de passar na OAB. Parabéns, Paulo. Felicidade, viu? Se Sansão foi um herói, você também é um herói. Se perceba como a menina dos olhos de Deus. Deus ama você. Escolheu você, colocou virtudes em você, Ele dotou você de tantos presentes, há tanto privilégio dentro de você. Ele colocou o Espírito dele dentro de você para fazer de você uma pessoa diferente. Heróis somos nós. Herói é Jalisson, que vai lá para o interior para apacentar a polícia do estado do Maranhão. Heróis somos nós que enfrentamos o mercado todo dia de cabeça erguida e não damos pernada no mercado. Heróis somos nós que temos interesse de mudar a realidade do estado do Maranhão, da cidade de São Luís. Queremos ver uma cidade digna, um estado digno. Heróis somos nós que não renunciamos, não vendemos a moral da nação.
Deus colocou sobre nós virtudes para mudarmos realidades. A nossa percepção de nós mesmos enquanto igreja, ela deve alterar o curso do nosso destino, mudar a nossa realidade. Eu quero ler com você um texto, ele é até longo, mas eu gostaria de ler com você. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Olha o que diz esse texto brilhante. Eu vou te contar uma coisa. A primeira vez que eu li esse texto com lucidez, eu me assustei. É um texto assustador. Pelo menos foi para mim. Quando eu li o conceito que está embutido dentro desse texto, ele parecia não combinar com os fundamentos que eu tinha dentro de mim. Foi muito desconfortável conviver com esses versículos, quando minha mente lúcida se abriu para lê-lo. Mas ele estava ali bem diante dos meus olhos, durante toda a minha vida. E agora, o que fazer para encarar esta realidade do conceito trágico desse texto bíblico? Eu não estou criando drama antes da leitura, só estou pedindo que você leia e perceba esse texto com uma certa percepção. Coloque um pouco de uma lupa para aumentar um pouco, para a gente perceber. Eu vou ler esse texto na versão revista, na Bíblia na linguagem de hoje, porque ela me ajuda muito no conceito que eu quero trabalhar. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Agradecemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Diga graças a Deus. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, graças a Deus. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e essa era a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua glória e pela sua graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós fomos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus! A graça que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Este plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Bendito seja o Cordeiro. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio.
Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que nos trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Versículo 14, o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Por isso, desde que ouvi falar da fé de vocês, da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre me lembro de vocês nas minhas orações. Verso 17. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como deve se conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual Ele o chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que Ele se assentasse ao lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem o título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Amém. Eu não sei se li devidamente, se obedeci às pontuações devidas, para que minha leitura pudesse entrar dentro de você como um elemento revelador do conhecimento de Deus. É que nesse texto, o que me assustou é que depois de Cristo ter vencido tudo, tornado-se Senhor de todas as coisas, Ele estabeleceu um mistério. Ele diz que Ele foi entregue à igreja para ser cabeça da igreja. E a igreja, que é o corpo de Cristo, completa Cristo. É que ao ler isto, eu passei a entender que na mente de São Paulo, o apóstolo, Cristo estará incompleto sem a presença da igreja. A igreja não é ou não tem uma restrita missão religiosa. Ela é o corpo de Cristo que se move sobre a terra. Deus tem expectativas na minha vida e na sua vida. No projeto de Deus, a igreja existe para trazer o reino para a terra. A igreja existe para dar sentido a cada coisa que fazemos dentro dos ambientes onde nós estamos, sejam eles quais forem. Deus é o Deus que dotou cada um de nós com dons e talentos para transformarmos os ambientes, sejam eles quais forem. Com tanta violência,
Santo Inácio de Loyola entendeu este assunto e tentou fazer pela força da espada com que a igreja dominasse a face da terra. Quando ele cria a Companhia de Jesus, hoje chamada os jesuítas, a força do entendimento que o reino devia vir para a terra foi a espada de Santo Inácio de Loyola. Se vocês conhecem a história, eu não estou criando qualquer loucura aqui. Mas nós, parece que não entendemos isto, nem na força da espada, nem na força das nossas ações. Quando eu leio a Ética Protestante e o Capitalismo, de Weber, eu fico assustado, como nós estamos nos distanciando daquilo que Deus espera de nós. Como Deus tem expectativas sobre nós para mudarmos realidades e não conseguimos sequer mudar a realidade da nossa casa. Sabe por quê? Na minha ideia, nós estamos nos percebendo como gafanhotos. Nós estamos vendo os pães que estão diante de nós. Estamos intimidados pelas tempestades, intimidados pela escassez, intimidados pelas lutas, e às vezes nem parecemos filhotes de leão, parecemos gatinhos assustados diante da proposta de vitória que Deus tem para nós na terra. Nós olhamos para os problemas e continuamos nos assustando, tendo medo de problemas, quando Deus deu a mim e a você talento suficiente para que cada problema se transforme para nós numa fonte de promoção. Deus criou em nós uma disposição para a fonte. Dando seguimento ao meu raciocínio de domingo retrasado, quando Deus chama Abraão da Caldeia, um caldeu politeísta, sem uma orientação firme de fé, Deus o chama para andar com ele, para gerar intimidade e revelar a sua vida na caminhada. Deus conta uns segredos para Abraão e diz: Abraão, você sai da tua terra, sai da tua parentela, você vai levando uma mochila e pouca coisa, mas eu vou fazer de você um homem grande sobre a face da terra. Querido, você não pode imaginar o que uma mulher nas mãos de Deus é capaz de fazer quando está disposta a obedecer. Você não pode imaginar o que Deus é capaz de fazer na vida de um homem que decide obedecer a Deus e levar Deus a sério, não uma representação, uma alegoria da sua religião, mas quando Deus entra na sua vida para valer. Meu irmão, você pode sair com uma sacolinha nas costas, mas os teus dias vão terminar como dias gloriosos, porque Deus tem boas expectativas sobre você. Se perceba como um filho amado de Deus. Deus, quando tira Abraão da Caldeia e o leva para uma terra desconhecida, não dá a ele um contrato assinado, não dá a ele um mapa, dá a ele uma palavra, e Abraão decide obedecer a esta palavra. Quem é a igreja? Deus chama Abraão e diz: Abraão, vou te abençoar, eu vou dar a você tesouros, riquezas, você será uma bênção. E eu dizia semana passada que esta palavra no hebraico é a palavra barak, é uma palavra hebraica. Você será uma bênção. Barak. Barak é uma fonte de bênção. É a fonte que jorra a bênção. Barak não é abençoado, Barak é abençoador. Eu, quando olho para a mídia, para o marketing da igreja moderna, eu me assusto sempre, porque na igreja moderna tem um marketing assim: aqui trazemos seu marido de volta em 7 sextas-feiras, parece até a vovó Sinhá. Aqui você receberá a sua bênção e vai parar de sofrer. Então a igreja ficou caracterizada na atual geração como uma vendedora de coisas. Ela está aqui para vender a sua bênção. E eu quero interromper este fracasso conceitual para dizer a você que você não precisa estar com uma canequinha na mão para receber uma bênção de Deus. O que Deus quer fazer de você é tornar você numa fonte que jorra para a vida dos outros.
O desejo de Deus é fazer de você um Barak, um abençoador. O que Deus quer é que você seja abençoador. Você pode até chegar carente, dependente, fragilizado, mas à medida que você vai caminhando com Cristo, a mente de Cristo vai se expandindo dentro de você, e você vai começar a perceber coisas que você não percebia antes. Daí, ao invés de um abençoado, você será um abençoador. Ao invés de estar nessa roda viva das romarias da igreja, que na segunda do Espírito Santo, né? A segunda do Espírito Santo, a terça do Iaí Avante Avante, a quarta da Vitória, a quinta de primeira, a sexta de segunda, o sábado da juventude. Falar nisso, onde está a juventude da nossa igreja aí, hein? Ainda bem, pensei que não estava vendo vocês, que levou até um susto. O domingo de aleluia. Onde nós vamos parar com esse negócio? Querido, você é uma fonte de bênção. Se não é, tem que se tornar. E sabe como você se torna? Se ligando a Cristo. Ele é a matriz da nossa fonte. E Ele transformou cada um de nós numa fonte. Eu citava aquela mulher do poço de Jacó, que diz para Jesus: mestre, como é que tu está me pedindo água, e tu está me dizendo que pode me dar água, se tu não tens nem uma caneca na mão para pegar água? Como é que tu está me dizendo que pode me dar e uma água viva? Acaso tu é maior do que o nosso pai Jacó? E diz: mulher, se tu soubesses quem é que te pede água, então tu me pedirias águas, eu te daria água viva. Eu faria de você uma fonte, mulher. O que Jesus está dizendo é o que Deus disse para Abraão: eu vou fazer de você Barak, ou Baruque, ou Baruque. Barak é porque eu estou com Barack Obama na minha cabeça aqui ainda. Mas a palavra tanto faz, pode ser traduzida como Baruque ou Barak. Eu estava dizendo outro dia que eu acho que eu vou mudar meu nome. Meu nome será Barak Renato Chaves Moreira. Porque a minha natureza de fonte, ela vai jorrar, ela está jorrando. Eu me lembro que eu também vivia com a caneca na mão, num espírito de dependência sem tamanho. Mas Deus vai mudando a nossa vida, vai gerando maturidade, e daqui a pouco, meu irmão, você passa de dependente àquele que abençoa. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Diga: esta é a vontade de Deus para a minha vida. Mudar a minha natureza de bebedor de fonte a uma fonte. Muito bem. Eu acho que isso aqui vai dar pano para manga, hein? Vocês estão com paciência aí? Obrigado. Eu vou dar um pulo para trás. Eu vou mexer num conceito que é um conceito que vocês já conhecem bem, pelo menos a maioria de vocês, mas eu não posso tocar na natureza da igreja se eu não tocar neste assunto. Então peço licença àqueles que já ouviram inúmeras vezes. Enquanto eu estiver narrando, vocês podem sair, tomar café, brincar, ir para o recreio, depois vocês voltam. Ou então podem ficar aí sentados ouvindo. Não vai me ofender. É que a natureza da igreja, ela é muito interessante. No texto de Efésios capítulo 1, nós lemos que a igreja completa Cristo, dando-nos uma ideia, um conceito novo, de que Cristo está incompleto sem a igreja. É que no plano eterno, a igreja completará Cristo, ela dará sequência ao que Cristo nasceu para fazer. Essa ideia de um Cristo incompleto, ela se combina muito bem com o conceito do Adão e da Eva, que este é o conceito que você já conhece bem. É muito interessante como Deus, quando cria o primeiro Adão, Ele faz o primeiro Adão adormecer, porque olhando para toda a animalha, Ele percebe, todos os animais têm uma parceira. Todavia o homem não tem uma parceira, não tem uma auxiliadora.
alguém que esteja no mesmo nível que ele para governar sobre a terra. Vamos fazer uma mulher, alguém que combine com Adão. E aí cai pesado sono sobre Adão, você conhece a história. O lado de Adão é aberto, do lado aberto, ele tira parte de Adão, faz desta parte de Adão um outro Adão, um Adão feminino, e quando o Adão abre os seus olhos, ele olha para aquela mulher e diz: carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ou seja, Adão reconhece que seu corpo está no corpo daquela mulher. Não estou pregando androgenia. Eu estou te dizendo que Adão percebe que a sua esposa, ela é parte dele, saiu dele, estava nele, era ele, e agora é ela. A parte foi tirada. O que eu vejo isso como uma alegoria é que quando Paulo diz que Jesus é o último Adão, me faz lembrar muito fortemente dessa figura. Porque a igreja, que é a esposa do Cordeiro, estão me acompanhando bem, gente? A igreja, que é a esposa do Cordeiro, ela também nasce de um fenômeno. Quando Jesus é crucificado, não tem igreja, tem Jesus e seus discípulos. O conceito igreja não existia até aquele momento. Ele é crucificado. E lembram que alguém vai ferir seu lado e do seu lado vai correr. Não todos de uma vez não, vamos devagar aqui. O que corre do lado dele? Água e sangue. É impressionante. O primeiro Adão, quando teve seu lado aberto, não tem a presença do sangue e da água corrida. Por quê? Porque a primeira Eva, a primeira esposa, a esposa do primeiro Adão, não precisou ser lavada nem remida. Ela nasce de Adão. Agora, a esposa do último Adão, quando o lado de Jesus é aberto, que corre água e corre sangue, na verdade, uma criatura da história nasce desse lado rasgado. A água é o elemento que lava, e o sangue, o elemento que redime. Nós nascemos da remissão e da lavagem da água. Dessa experiência do lado rasgado, nasce a esposa do Cordeiro, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, eu e você. Então, olha quem nós somos. Nos percebamos como Deus nos criou para ser. Senão a gente se olha com olhares de subserviente. E não com o olhar da grandeza de que a igreja é. A igreja precisa se perceber como ela é. Senão a gente vai sempre ser usado pelas manobras políticas e religiosas. E vamos nos vender aos processos, prostituir os processos, usurpar os processos, porque nós não estamos nos vendo como a esposa do Cordeiro, não estamos nos vendo com a grandeza, com o status da grandeza que nós fomos comprados para ser. Você foi comprado pelo lado rasgado de Jesus para ser esposa do Cordeiro, o corpo que completa Cristo na terra. A Eva, que era parceira de Adão no governo sobre a terra, agora Paulo diz que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Ela é percebida pelos apóstolos como aquela que saiu de dentro de Cristo. A igreja não é um corpinho religioso, gente. A missão da igreja não é transformar o planeta Terra numa igreja. A nossa missão não é transformar Brasília numa catedral. A nossa missão é trazer o reino de Deus para a terra.
A nossa missão é estabelecer o governo de Deus, a ética celeste. Nós somos cidadãos dos céus, gente. Na peregrinação que nós temos na terra, temos temporalidade para isso. Nós precisamos entender que nós estamos caminhando para o fim da nossa própria história. E precisamos deixar uma marca na sociedade. Precisamos deixar uma marca nessa cidade, uma marca no estado, uma marca no país, uma marca nesse planeta. Os heróis estão aqui. Rogério, você é meu herói, filho. O que você está fazendo para essa cidade, eles ainda não sabem, num tempo oportuno vão saber. Você é um herói, meu filho. Deus está usando você para trazer dignidade a esta cidade, e eles já vão ouvir o que você vai fazer nessa cidade. Deus está usando gente como o Rogério, eu e você, que nasceu do ventre de uma mãe, que viveu muitos aperreios. Mas Deus quer usar você para transformar o planeta. A visão de Deus é planetária. A visão de Deus não é religiosa. A visão de Deus é que este planeta seja um ambiente do governo dele. E Ele nos usará para isso. Eu tenho fé e convicção de que Deus está levantando uma igreja aguerrida, uma igreja lúcida, uma igreja que não se embriaga com as mesquinharias da terra. Querido, a sua vida é muito maior do que qualquer necessidade que você tenha. As necessidades do nosso corpo, da nossa alma, tentam nos fazer criaturas reduzidas. Você é maior do que a dor que você sente. Você é maior do que o conflito pelo qual você passa. Você é maior do que a dificuldade que você tem. Você é maior do que os problemas pelos quais você passa, ainda que eles sejam grandes, você é maior, e você vai conseguir vencer cada um deles, porque Cristo deu a você o Espírito dele, o Espírito de sabedoria, de grandeza, de força, de poder, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de você. Receba fé, coragem, ousadia para vencer. Isso não é eloquência, isso é desespero de pregador. É fácil convencer que está ruim, mas é difícil convencer que vai melhorar e que você pode mudar. Se identifique com o Cristo que ressuscitou. O Espírito da ressurreição fez Jesus quebrar o pior inimigo da vida, a morte. Ele venceu a morte. Eu estou repetindo há 3 domingos consecutivos que a morte foi matada. É meio esdrúxula a minha colocação, mas a morte foi matada, ela foi vencida pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. De formas que a dimensão que nos espera é muito maior, muito mais esplendorosa do que a que nós estamos agora. Não volte para lá levando sua história, deixe sua história aqui na terra. Lá nós vamos viver outra realidade. Prepare-se, porque o céu é glorioso. Eu tenho estado espantado com nossa percepção do céu. Toda vez que eu vejo um filme, tipo Ghost ou qualquer outro, que fala de uma projeção da próxima etapa, da próxima dimensão, eu vejo pessoas que andam em slow motion, né? Tem sempre uma neblinazinha naquele lugar, deve fazer um frio brutal. E o inferno caprichado, só diabona no capricho. Tudo corpinho escultural. As torres de marfim, tudo em dia. Ele toma uma cerveja estúpida no inferno, fuma um Monte Cristo e alto capricho no inferno. No céu, todo mundo cantando com Gabriel. Glória, glória, aleluia. Não para de cantar, filho. Canção, sai de um coro, entra outro, sai um coro, entra outro. Querido, nós vamos nos surpreender com o que vai acontecer na eternidade. Neguinho vai pirar, porque a chapa vai esquentar, gente. Tu imagina Gabriel tocando sanfona, filho?
É que nossa visão ela é muito associada às lendas, aos folclores. E os folclores, às vezes, adoecem a nossa percepção da vida, sabe? Você nasceu para ser um vencedor. Este romance no seio do universo nos inspira a viver com muito maior dignidade. O valor que você tem, o salário que você paga não chega nem perto do valor que você tem. Você é uma criatura sem preço. Deus colocou tanto valor em você, tanta dignidade. Olha só o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 40. Pois Deus tinha preparado um plano ainda maior para nós, a fim de que somente conosco essas pessoas fossem aperfeiçoadas. Esse texto fala daqueles heróis da galeria. Deus disse que em Cristo, Deus criou um plano muito maior. Então, nesse sentido, você é muito maior do que nossos irmãos da antiguidade. Eu estava falando ainda há pouquinho sobre Sansão, imagina, que de tempo em tempo vinha sobre Sansão uma força excomunal. E Sansão fazia proezas. Era um homem forte, porque Deus temporariamente se movia na vida de Sansão. O que aconteceu conosco? É que Deus não faz visita a nós. Há uma expressão, esta é uma expressão muito usada nas igrejas neopentecostais, que diz que fulano foi visitado por Deus. Tipo assim, ele teve uma visita. Ele estava lá quietinho no canto dele, de repente Deus visitou ele e ele se acendeu. O dono da casa nunca visita a casa que ele mora. O que Deus fez foi morar dentro de você. Você tem Deus dentro da sua vida. É isso que caracteriza a experiência cristã. Quantas vezes você já ouviu nesta igreja que a sua experiência cristã não é resultado do assentimento intelectual da fé? A doutrina é tão convincente que eu me tornei cristão porque eu fui convencido por esta doutrina. Isso não faz de você um cristão. Eu tenho a consciência da historicidade de Jesus. Eu creio na historicidade dele. Eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar, tudo direitinho. Isso não é elemento suficiente para fazer de você um cristão. Desculpe, mas não é. Outro dia, uma senhora estava me dizendo, meu marido é quase crente. Falei, me explica como é isso, senhora? Ele não fuma, ele não bebe, ele não joga, ele não tem mulher na rua, ele é quase crente. Isso é identidade cristã? Não fumar, não beber, não jogar, não ter uma quebrete na rua, isso faz. Então onde entra Jesus nessa história? Sabe o que torna você um cristão? O novo nascimento e nada mais. É Ele entrando dentro do teu espírito. É uma ação divina na natureza humana. É uma decisão dele de entrar dentro de você. Ou ele entrou dentro de você, ou você não é um cristão. Você pode batalhar pela fé cristã e não ser um cristão. Porque o que faz de você um cristão é a mudança da natureza. Era aquele gene adâmico de Adão, o caído, que é substituído pela divina semente, a semente do último Adão, que entra dentro do teu espírito, alterando o teu gene. Regeneração, que é uma doutrina cristã, ela tem a ver com essa raiz, ação, regeneração, esse que é um salto para trás no princípio, regeneração é uma ação de Deus no teu espírito.
levando você a ter uma experiência do Éden, uma experiência de nascer novamente. Em Cristo nós somos novas criaturas. Na religião somos religiosos. Em Cristo somos novas criaturas. Quando você se tornou uma nova criatura, eu imagino que nós somos novas criaturas aqui. Deixa eu fazer essa pergunta de novo. Quantas novas criaturas nós temos aqui? Levante a sua mão direita e dê um glória a Deus aí. Atenção, nova criatura. Deus colocou tudo o que você precisa para ser um sucesso na vida dentro de você. Ele entrou dentro de você. Você está cheio de Deus. Você está cheio do Espírito Santo. Está cheio da graça de Jesus. Você está pleno dele, transbordante dele. É Jesus por todos os poros do teu corpo. É Jesus no elevador, é Jesus no arpoador, é Jesus em Copacabana, é Jesus no São Marcos. É Jesus até na Liberdade. Jesus em Cururupu. É Jesus até o fim do mundo. Você está cheio dele, ele entrou dentro de você. Eu não vi. Tu também não vê o oxigênio que tu respira, então o teu pulmão está cheio dele. É que o nosso Deus é invisível, mas real. Está aí toda a força. Você se tornou, meu irmão, em Jesus, o maior recurso que você precisava. Os recursos que você necessita na sua vida não estão no peixão, nos peixões. Não está no tio Santo, já está vendo a economia quebrada. O tio Sam não é o teu maior investimento. Vou repetir pela enésima vez, a saída para o nosso estado. Eu digo nosso, que depois de 10 anos aqui, eu já sou maranhense. Até eu ando falando ultimamente. Eu estou dizendo para você que a solução para o estado do Maranhão não está no aeroporto desta cidade. Não está no porto de Itaqui. Não estão nas malhas ferroviárias. Nem nas malhas ferroviárias desse estado. A saída para o Maranhão não está em você mudar de estado, de cidade, de país, de planeta. A solução e a saída para esse estado é você olhar para dentro de você e se perceber exatamente como você é. Deus colocou você aqui e colocou você onde você está. Onde você estiver, lembre-se, você é um agente de mudança. Você é um agente de transformação. Podem colocar você no meio de um deserto. Esse deserto vai ter que florescer, porque você acabou de chegar ali. Não se intimide. Não se intimide. O que Deus pode fazer com você, com o coração cheio de fé? Você é cheio do Espírito Santo, imagino eu, né? Ei, Espírito Santo, escuta aqui. Levanta a tua cabeça, Espírito Santo. Arrume teu corpo sobre teus pés. E prepare-se para a vitória. Porque para isso você foi comprado. Você é o corpo de Cristo. Você não é uma quebrete piriguete. Você é corpo de Cristo. Você não é uma vagabunda histórica. Você é o corpo de Cristo. Esposa do Cordeiro. É aquela que vai reinar com Ele. Na sua vinda, você espera uma vinda de nosso Senhor. Os que estivermos vivos, vamos nos encontrar com Ele nos ares, né? E quando a nova Jerusalém descer do céu, eu e você vamos descer com Ele, porque nós somos a sua greia amada, comprados para reinar sobre a terra. Eu e você temos um destino, o nosso destino é o trono. Já que vocês não fazem, eu vou fazer. Está doido? Está doido, senhor? Não é possível que você escuta um negócio desse e não... Força na peruca, minha irmã. Vamos lá. Seu destino é o trono. É que você olha e diz, não, rapaz, tem muito gigante na terra, pouco importa o gigante. Você nasceu para devorar gigante como pães. Mas, bispo Renato, eu não quero, não aguento mais problema. Tem um jeito, gaviões te espera.
Não, não é torcida. Gaviões é o cemitério que tem aqui no centro da cidade. Morre. Querido, pelo amor de Deus, nós já mudamos de cultura. Problemas são pontos de promoção para a nossa vida. Quanto mais cabeludo é o problema, maior será a sua promoção. Quanto mais difícil for o problema, você está cheio do Espírito Santo, fica se intimidando com o problema. Não faça isso. Não subestime aquilo que Deus pode fazer por meio de você. Agora você fica gastando energia com um problema desse tamanho. Profundamente envolvido com coisas rasas. Meu irmão, você é elite. Não desconfiou tanta pancada, tanta loucura, não desconfiou que Deus está treinando você para ser elite dele? Olha para você e se perceba como uma elite. Que venham os touros, vou fazê-los em bifes. Eu aprendi com o espanhol. Ele dizia que venham os touros, eu vou fazê-los em bifes. Não se intimide com problemas. Deus colocou riqueza dentro de cada problema. Resolva e fique rico. O Espírito Santo está aí dentro de você, ó. Lá vem gigante, lá vem a oportunidade. Sabe o que você pensa sobre você tão sério? Eu vou terminar. Meu abraço fraterno a todo o pessoal que nos assiste pela Rádio 92.3. Estamos chegando ao finalzinho do nosso culto. Minha saudação fraterna. Shalom. Até mais. Amon, fui pontual, viu? Saiu do ar. Eu vou terminar agora. Oh, Jesus, dá-me graça. Olho para um Golias, que durante 40 dias, 40 dias, um ciclo sério. 40 dias dá para curar muita doença. 40 dias, 3 vezes por dia. Sabe daquele comprimido que você toma de manhã, de tarde e de noite? 3 vezes por dia, durante 40 dias, Golias ia até o arraial de Israel e intimidava a mente dos israelitas com aquele comprimido. Ele ia de manhã para eles não passarem um bom dia. Depois ele ia à tarde para eles não se esquecerem. Depois ia à noite para eles não conseguirem dormir. Golias, um homem de estatura grande, um gigante, com uma couraça muito resistente, chegava no meio do arraial e dizia: vocês são filhos de Saul, e eu sou o campeão dos filisteus. 40 dias, um comprimido de manhã, de tarde e de noite, intimidação total. Todo israelita estava com medo. Eles começaram a acreditar naquela mentira que se repetia 40 vezes 3. Quantas vezes? 120 comprimidos, filho. Eu ando tomando uns comprimidos de ômega 3 e vem 120 comprimidos. 3 vezes por dia. Ah, meu irmão. Todos eles estavam acreditando. É o que as pessoas fazem com a gente. Até que você acredita que você não pode, que você não vai vencer, que você não é capaz, que tem gente melhor, mais bonita que você. 120 comprimidos. Cada célula estava contaminada. O sistema psicossomático tinha liberado substâncias que começaram a ferir até o pensamento de cada judeu. Cada judeu tinha uma aliança com Deus.
Mas ninguém se lembrava disso, por causa da intimidação. Chega Davi, que não passou pelo tratamento dos 120 comprimidos, dos 40 dias de intimidação, dos 3 comprimidos diários, vê aquela confusão no arraial e pergunta: rapaz, que loucura é essa que está acontecendo por aí? Rapaz, nós estamos com um problema do tamanho de um gigante, chama Golias. O bicho é o campeão dos filisteus, ele é violento. Ele é o cara. E ele está dizendo que vai destruir a vida da gente, cara. E nós estamos aqui com medo, morrendo de medo. Davi olha para a cena e diz: rapaz, mas se alguém lutar com ele e vencer? Se alguém resolver enfrentar esse problema? Ninguém enfrentava. Mas se alguém resolver enfrentar? Rapaz, se alguém resolver enfrentar, vai casar com a filha do rei. Se vencer o cara, casa com a filha do rei. Tem mais. Sua casa será imune a imposto. Não vai pagar imposto nunca mais durante toda a história. Davi, que não estava intimidado, disse: rapaz, estou na parada, eu vou enfrentar. Vou enfrentar. Quando entra o filisteu, o tal Golias, ele entra mais uma vez esbravejando. E diz: eu sou o campeão dos filisteus, o grande herói das batalhas. E vocês são filhos de Saul, servos de Saul. Davi, que não estava intimidado, diz assim: bom, tem alguma coisa errada. Ele reverte o quadro. Reposicionamento, que é o que eu espero que haja hoje em nós. Reposicionamento. Ele diz: o quá, para cima de Moá? O que tu está falando que tu és o campeão dos filisteus e nós, filhos de Saul? Vou te falar uma coisa, tem alguma coisa errada nisso aí. Você é um incircunciso. Você não tem aliança com Deus. A circuncisão é um sinal de aliança. Ele diz: nós não somos filhos de Saul. Aqui está o exército do Deus vivo. Ó, reverteu. Aí o bruto grita de lá: você vem com pau e com pedrinha, com estilingue, com atiradeira? Eu vou comer teu fígado! E novamente, ele recepciona aquela palavra maldita e diz: tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Ei, quem é que está dentro de você? Se você contar com tua força, tu está roubado. Mas você não tem só a tua força. Você foi potencialmente, exponencialmente multiplicado pela presença de Deus na tua vida. Você nunca mais vai lutar sozinho. Ele lutará as tuas batalhas, Ele lutará as tuas guerras. Você está cheio de Deus, não se esqueça disso. Porque Golias vai se levantar todo dia de manhã, mostrando teu cartão de crédito, a infidelidade do teu marido, a maconha do teu filho, o crack da tua filha, a sexualidade dele e dela, para você se intimidar. Mas, não, eu sou filha de Saul. Tu não é filha de Saul. Ei, muchacha, você pequena, lindinha, bela, irmã, paz do Senhor. Você é filha do Deus vivo. Você tem uma aliança com Deus. Os teus intimidadores não têm, você tem. Eles são incircuncisos, você tem uma aliança com Deus. Não se intimide com as armas que você tem, porque as armas da nossa batalha, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para anular sofismas, destruir fortalezas. Você está cheio das armas de Deus. Deus colocou seus dons dentro de você. Aquele menino vence a batalha, aquele rapaz vence a batalha com uma funda, com uma tiradeira. Ele derruba o gigante e depois arranca a cabeça dele, que gigante caído não é gigante morto, não é não? Ele arranca a cabeça daquele gigante com a espada e aí o povo começa a cantar. Saul matou 1000,
Davi matou 10.000. Aquele menino que foi só levar queijo e um pouco de farinha, eu acho que ele era cearense, pernambucano, porque ele levava farinha para a rapaziada. Ou maranhense, não é não? Ele entra levando queijo. Ele entra levando uma saca de farinha. E sai daquele lugar. O genro do rei. E há pouco tempo, mais lá na frente, ele será o próprio rei. Deus dá a você um problema, você começa a chorar, Deus quer te promover, você fica aí toda manhosa. Deus quer fazer de você um rei, você fica igual um neném, chorando. Ei, aguenta a pancada, engula o choro, é terapia pitbull, filho. Quando Deus treina a elite, é terapia pitbull. Enxuga a lágrima, levanta a cabeça, porque Deus está construindo sua elite, e Ele vai fazer isso dentro do octógono. Você foi escolhido para ser um campeão. Aguenta firme. Sua história não vai terminar com sua derrota. A sua história vai terminar com sua vitória. Aguenta firme. Entre com fé na vida. Creia que Deus está contigo. Pessoas determinadas são perigosas. Elas sempre chegam onde determinaram que chegariam. Elas terminam dentro delas, antes de entrar na arena. Determinado. É o que você precisa ser, com uma história acabada dentro de você. Aí você fica de pé para concluir lá fora o que já foi concluído aqui. Não deixa buracos na sua vida, não. Determine coisas. A minha família não vai terminar desse jeito. Eu não estou vendo nada, tu precisa ver. A fé é a certeza de coisas que não se vê. Que é o que é uma fotografia. Tu já tem dentro de ti a fotografia. Dê à luz essa imaginação, que é uma fotografia impressa por Deus dentro de você. Imaginação é uma coisa fabulosa. Quando você tem a mente de Cristo, meu irmão, Ele mostra a você coisas grandiosas. Às vezes tu fica tão atordoado que parece até que tu está megalomaníaco. É que o Deus grande como Ele é, Ele imprime dentro de nós histórias grandes. Que ânimo que você brotou agora. Eu fiquei emocionado com o seu amém. Foi tão empolgante. Olha, até os anjos bateram as asas lá. Obrigado, serafins. As criaturas ardentes que habitam no céu desceram para a terra para ver o seu silêncio. A turma da internet está lá batendo palma. Estou ouvindo barulho daqui, ó. Lá no Japão, ó, o japonês aqui. Ni hao, lá na China. Ni hao. Querido, levanta a tua cabeça, não deixa os problemas te intimidarem, não. Pode estar tudo dando errado até agora. Isso não quer dizer que vai dar errado a vida toda. Você tem uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus? Você tem uma aliança com Deus? Você tem uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus? Você tem uma aliança com Deus. E esta aliança muda tudo na sua vida. Muda qualquer coisa na sua vida. Não abaixa a sua cabeça, não. O Espírito de Deus, você virou um templo vivo. Um tabernáculo de Deus. Deus quer olhar o mundo através dos teus olhos. Quer falar às pessoas pela tua boca. Ele quer tocar as pessoas por meio da tua mão. Ele quer contemplar o universo através dos seus olhos. Empreste seus olhos para Deus. Tira essa cabecinha de prego e deixa a mente de Cristo tomar conta de você. Se recuse. Brigue com sua mente, bote ordem na casa. Diga, minha mente, tu não fica pensando com essa cabecinha de prego,
Tu não tens mais uma cabecinha de prego. Quando Jesus entrou em mim, Ele colocou o seu espírito, sua mente, sua força, sua graça. Eu agora tenho a cabeça de Cristo. As ideias dele estão sobre mim. Aproprie-se, querida, experiência cristã. Não é para ser vivida no culto de domingo. A vida da igreja, a sua vida, ela acontece entre os domingos. É aqui que a tua experiência cristã tem que se manifestar. Você vai sair agigantado daqui essa noite. Mas na segunda-feira, meta seu pé. Eu tenho dito que você pode levantar com o pé esquerdo, direito, tanto faz. Por via das duas, levante com os dois. Vá para o espelho e diga para que você está ali naquela segunda-feira. Dê explicações ao cara do espelho. Diga, segunda-feira, prepare-se, porque aqui vai uma flecha que acerta o alvo. Diga para a segunda-feira quem você é. Segunda-feira, prepare-se, porque a flecha que acerta o alvo está aqui. Dá um tapa no visu. Não levanta com aquela cara de mocondrongo, não. Dá uma arrumada, ajeita. Você que tem liberdade de botar um batom, eu não tenho, mas você que tem, bote um batom. Não aquela coisa louca, né? Boca louca, não. Bota um batom. Uma maquiagem discreta para segunda-feira, né, não? E diga para segunda-feira, segunda-feira, não tem nem vaga na minha agenda para depressão, não vai dar tempo. Eu tenho percebido que às vezes segunda-feira tem umas amigas que se vestem para matar. Deixa eu te explicar uma coisa. Se vista para matar o pecado, o diabo, a derrota, se vista... Olha, se vista como uma princesa elegante, gloriosa. Essa semana eu saí, Clarice estávamos saindo com a Clara, e a Clara disse, mamãe, bota uma outra blusinha por baixo, porque esta blusinha que você me deu fica mostrando o umbigo, e eu não quero me parecer uma quebrete, mamãe. Só tem 6 anos. Ei, não se vista como uma quebrete, você é uma princesa. Tem que se vestir como Esther. Entendeu? Com grandeza. Se tu quer um príncipe, tem que se vestir como uma princesa. Mas se quer um tontinho, se vista como uma... Olha, nós sempre devemos nos vestir como gostaríamos de ser tratados, hein? Só uma dica. Hello, baby. Uma dica, só uma dica. Não é obrigado a seguir. Mas vista-se sempre como você gostaria de ser tratada. Vista-se, meu irmão, como você gostaria de ser tratado. Veste igual um doidinho, vai ser tratado igual um doidinho. E aí, doidinho? Vão apelidar você. Desculpe, saiu. Eu não estou falando de estilo, está entendendo, né? Eu estou falando de estilo. Tem gente que tem um estilo mais arrojado, esse não é o problema. Você pode se vestir de muitas maneiras, com muitos estilos, e está muito bem contextualizado. Não estou falando disso. Estou falando de doidice. De doidice. Tu lembra que eu falei da senhora, acho que foi domingo passado? A senhora tinha, não foi aqui, foi no Rio que eu preguei essa semana. A senhora tinha aí na beira dos 90. Na beira dos 90. Nenhum problema. Minha avó morreu com 98, uma velha linda. Linda, cheirosa, bonita, dona Jandira. Eu estava lá assinando uma documentação no Rio, entra aquela senhora. Eu percebi a presença de uma pessoa. Quando eu olhei, eu abaixei rápido minha cabeça para me deter. E consegui. Fiquei concentrado ali, tentado a voltar, mas eu não olhava. O cara que estava do meu lado me deu uma cutucada e falou, bicho, olha a loucura. E eu não queria olhar, ele, olha, que eu olhei. Era Paquita.
Uma Paquita, aos 90 anos, era uma senhora com uma mini saia. Eu olhei e disse, Jesus, não dá para... É que assim, não combinava, entende? Não combinava. Não combinava. Tem coisas que não combinam mais contigo. Ei, por favor. Você é uma embaixatriz. Você é um embaixador do rei. Deve viver como um embaixador. Falar como um. Falar como um. Se portar como um. Comer como um. Pagar o jantar para os amigos como um embaixador faria muito bem. Eu posso ajudar você a encontrar esse caminho, se desejar, essa noite. Eu tenho uma esperança muito viva dentro de mim, que você tenha me ouvido. Que você tenha dado créditos. Queridos, já estou ficando de cabelo branco. Não estou sendo tentado a pintar de caju, pode ter certeza. Desculpe, eu vi uma imagem aqui na minha frente agora. Oh, Jesus, tem misericórdia. Rogai por nós, pecadores. É que a gente faz um juízo, né? Pô, a gente acerta o culto todo, chega no final, a gente faz um julgamento. Olha aqui, sai, diabo, da minha cabeça. Eu tenho uma esperança, e uma gloriosa esperança, é que você tenha aberto os olhos do seu coração e tenha permitido que o Espírito Santo tenha dialogado com o espírito da palavra, da profecia que você ouviu. E isso descortine a sua mente. Isso te habilite para uma semana vitoriosa. É claro que eu não te contei tudo, porque senão tu não volta domingo que vem, né? Mas domingo que vem eu tenho outros segredos para fazer de você uma pessoa top. Seus filhos vão sentir orgulho de você. Seus amigos vão se sentir entusiasmados com a tua presença. Aqueles que fogem de você vão correr para perto de você. Você vai se tornar uma pessoa atraente, interessante, porque o reino de Deus dentro de nós faz de nós pessoas atraentes, interessantes. E eu vou aguardar você para o próximo domingo, tudo bem? Valeu, gente. Muito obrigado por terem estado aqui e terem me ouvido durante todo esse tempo. Que o Espírito Santo gere mudanças reais e efetivas nas nossas vidas. É assim que eu oro e confesso por fé no precioso nome do nosso amo, do nosso dono, do nosso Senhor, Jesus Cristo, a quem amamos de todo o nosso coração. A Ele uma salva de palmas.